Bom dia novamente. Tá, nossa aula de liderança organizacional. Então, a gente vai continuar ali com as práticas de compliance no agronegócio. Tá? Mapeando riscos de compliance no agro. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Então, a gente vai ver que o compliance ele envolve todas as etapas da cadeia produtiva. Desde antes da porteira, dentro da porteira, até depois da porteira. Então, lá do início até o final. Vamos mapear os riscos, tá? Dividindo-os em antes, dentro e depois da porteira. E analisar estudos de casos reais, tá? Para prevenir multas. Então, aqui um estudo de casos. Um supermercado comprou morangos de uma fazenda certificada. Então, com a fazenda estava tudo certinho, tinha certificação. Durante uma fiscalização, foi encontrado um agrotóxico proibido lá nas frutas. A investigação mostrou que a contaminação ocorreu no caminhão terceirizado, durante o transporte. Tá? Então, nesse caminhão, tinha produtos químicos. Antes dele transportar o morango, ele tinha transportado produtos químicos. Então, acabou contaminando os morangos. A fazenda fez tudo certo da porteira para dentro. Então, durante a produção do morango, ela fez tudo certinho. Ainda assim, a marca dela foi prejudicada por causa da situação. De quem que foi o erro de gestão? Onde que aconteceu o erro nesse caso? Alguém sabe? Não. Isso, o erro aconteceu lá no transporte, né? Que tinha transportado, antes o caminhão tinha transportado o agrotóxico e acabou contaminando a fruta. Mas foi um erro da gestão que não fiscalizou ali o serviço de transporte. Tá, pessoal? Então, o erro foi da gestão da cadeia de suprimentos. O que, que é isso? É o caminho que o produto ele leva lá do começo até o final na mesa do consumidor. Tá? Então, houve falha ali nessa cadeia. Então, houve falha no controle do transporte terceirizado, mesmo que não seja ali o transporte próprio da empresa que ela contratou, ela tinha que fazer o controle, tá? O controle da qualidade desse transporte. A pessoa, então, não é só porque ela vendeu o produto que ela vai se eximir, ela não vai mais ter responsabilidade. Ela tem a fazenda ali, a propriedade, ela tem a responsabilidade. Mesmo o produto saindo de dentro da fazenda, ela tem essa responsabilidade até ele chegar lá na parte final. Tá? Que seja lá no supermercado, na cooperativa. Então, esse transporte ali é de responsabilidade lá da propriedade, do produtor. Tá? Então, o que, que é cadeia de suprimentos? É o caminho que o produto percorre.
Tá? Desde que ele sai lá da propriedade até chegar no destino dele. Até chegar ao consumidor. Então, isso se chama cadeia de suprimentos. Então, aqui, pessoal, essa cadeia de riscos serve para evitar falhas, tá? No compliance, ali no conjunto de regras de uma empresa. Então, é dividido em 3 etapas. O gestor ele faz a divisão, tá? Desse mapeamento de riscos, ele divide em 3 etapas: antes, dentro e depois da empresa. Tá? Então, ele tem que começar a controlar desde o fornecedor, vai começar lá pelo fornecedor, que é o antes da porteira, o antes da empresa. Então, o controle começa com o fornecedor. Depois, esse controle vai para a empresa, para a produção em si. Como que a empresa produz, como que a empresa trabalha, tá? Que entra ali dentro da porteira, entra nessa etapa de dentro da porteira. E depois da porteira, que é a entrega do produto. Então, ele tem que controlar essas 3 situações, esses 3 momentos. O fornecedor, tá, que é o fornecimento ali de insumos, tem que controlar como que a empresa trabalha durante a produção e depois quem que transporta, como que é a entrega desse produto. Tá? Então, assim, ele vai ter um controle total de todos os riscos da cadeia. Não só de uma etapa, mas de todas as etapas. Uhum. Então, aqui vendo essa situação, antes da porteira, em relação aos fornecedores de insumos. Tá? Então, é a etapa da compra de insumos. O que é insumos? É tudo o que precisa ali para iniciar a produção, sementes, adubos, o maquinário. Tá? Então, qual que é o risco nessa etapa da cadeia? O produtor comprar produtos ali de fornecedores que não sejam legais. Tá? Que não tenham nota fiscal, às vezes acaba comprando por um preço mais baixo, não tem nota fiscal, mas são produtos ilegais, como sementes piratas, madeira ilegal, ou quando usam trabalho infantil. Tá? Então, esses são os riscos, os principais riscos ali da etapa antes da porteira em relação aos fornecedores. Adquirir produtos ilegais. Tá? Em relação também ao trabalho infantil, que é combatido, é proibido. Então, qual que é a solução nesse caso? Tá? Como é que deve fazer para fazer tudo dentro das regras? Como é que o produtor ele deve agir? Ele deve exigir certidões, documentos e laudos de todos os fornecedores. Tá? Isso inclui a nota fiscal, tudo certinho, para ver se o fornecedor também está dentro da lei.
Sim. Pessoal, o principal problema aqui dessa etapa ali é a venda de sementes que não têm certificação, tá? Sementes piratas. O produtor, ele tenta economizar lá no começo, que tem uma grande diferença de uma semente pirata, de uma semente certificada. Então, ele tenta economizar nessa fase e ele vai ter o prejuízo lá na frente. Tá, então ele tem que entender que não adianta querer economizar dessa forma, comprando semente que não tem certificação, se com certeza lá na frente ele vai ter prejuízo, na maioria das vezes. Então esse é o principal problema dessa etapa. Tá. Pessoal, aqui dentro da porteira, tá? Esse é o elo dentro da porteira, lá durante a produção na fazenda. Então, é a etapa da produção agrícola, tá? Então, é a etapa onde que acontece a produção em si. Qual que é o risco dessa etapa? Tá? Em relação às leis, né? Descumprir as leis trabalhistas, ambientais ou sanitárias, tá? Como falta de equipamento de proteção, que entra na lei trabalhista, a poluição ou irregularidades com os funcionários. Então, durante essa etapa, problemas com leis trabalhistas, leis ambientais ou leis sanitárias, tá? São os principais riscos dessa etapa. Qual que é a solução? Fazer o treinamento da equipe, tá? Principalmente em relação aos equipamentos de proteção, como devem ser usados, e a fiscalização das atividades no campo, tá? Ver se não tem nenhum problema em relação à poluição, tá? Então, a solução é o treinamento da equipe, para que ela possa trabalhar dentro da lei, e a fiscalização dos gestores, tá? Das atividades no campo. Então, ele tem que estar lá em campo para ver se está tudo sendo feito certo, dentro da lei. Se ele não fizer isso, ele não vai saber se tem alguma irregularidade.
Pode passar, prof? Pessoal, aqui tem uma situação, tá? Parecida com o primeiro lá, estudo que a gente viu no começo da aula. Uma transportadora contratada por uma fazenda foi parada pela polícia por usar caminhão irregular e motorista sem a carteira de habilitação. Então, esse caminhão irregular tinha problemas com o pneu, estavam carecas, não tinha o tacógrafo, né, que serve para medir ali a velocidade do caminhão durante o trajeto. Então, em qual etapa da cadeia ocorreu a falha de compliance? Antes, dentro ou depois? Tá? Qual que foi o impacto para o produtor? O que vocês acham que é? Onde que aconteceu ali? O erro foi em qual situação? Antes, dentro ou depois da porteira? Ali, falha de compliance é o descumprimento das regras, tá? Das leis. O que vocês acham? O transporte, ele entra em qual situação? Em qual etapa ali da cadeia? Antes, durante ou depois? Falou depois? Isso. Ali o transporte, depois que sai da fazenda, da propriedade, entra já na cadeia ali do depois, da porteira. Tá? Mas isso não tira também a responsabilidade, como a gente já viu lá no começo, não tira a responsabilidade do produtor. Tá? Não é só porque saiu ali da propriedade dele, ele é responsável pelo transporte. Tá? Então, qual que é o impacto nessa situação ali para o produtor? Né? Ele pode ter a carga retida, então isso ele, dependendo do destino da carga, pode sofrer sanções ali na exportação, ele pode perder a venda da produção, tá? Então, isso que pode impactar para o produtor. Tá? Essa carga pode ficar retida pela polícia e ele pode perder o negócio dele, tanto exportação quanto venda, tá? Por causa do atraso da carga, né? Que vai ficar retida. Sim.
Pessoal, em relação a esse caso, como que o gestor, como que poderia ter sido evitado esse caso do caminhão ter sido parado pela polícia, ter ficado retida, a carga ter ficado retida? Como que poderia ter sido evitado? Ter sido evitada essa situação. Então, o gestor, ele deveria ter exigido ali da transportadora antes de liberar a carga. Deveria ter exigido a documentação do veículo, a documentação do motorista. Então, essa simples atitude do gestor teria evitado essa dor de cabeça pro produtor. Então, ele liberou a carga sem ver se estava tudo certinho dentro da lei, né? A transportadora. Então, aqui, depois da porteira, o que envolve esse elo da cadeia? Envolve o transporte, o processamento e a venda do produto. Tá? Ali os produtos já estão na prateleira do supermercado, então é a etapa de transporte que sai lá da propriedade, o processamento, quando precisa passar pelo processamento, e depois a venda do produto. Quais são os riscos dessa etapa? O que pode acontecer de errado? Tá? Em relação à corrupção, tá? Acontece muito, né? Propina ali para liberar a carga quando acontece algum problema. O descumprimento de contratos ou contaminação da carga também. Tá? Como é que também pode acontecer a contaminação da carga? Durante o transporte, né? Se o caminhão tiver contaminado com algum produto tóxico, algum agrotóxico, ou no próprio supermercado, que tem supermercado que às vezes, para economizar energia, eles desligam as geladeiras, os freezers à noite. Então, ocorre a contaminação dos produtos também, como a carne, o leite, tá? Os produtos ali derivados do leite, né? Como iogurte, queijo. Então, esse também é um tipo de contaminação de produto. Então, às vezes o produto, você vai lá, compra um iogurte, ele está dentro da validade, mas ele está estragado. Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes ali o supermercado, o local desliga à noite para economizar energia. Então acaba contaminando, acaba estragando o produto. Tá? E qual que é a solução? Ter um controle rígido com as transportadoras. Tá? Para ver se a transportadora está dentro das leis e política anti-suborno. Tá? Para evitar a corrupção. E em relação aos supermercados, é a vigilância sanitária que é responsável por fazer a fiscalização, para ver se eles estão fazendo certinho, não estão desligando as geladeiras à noite. Então, isso é a vigilância sanitária que é responsável pela fiscalização nos mercados.
Tá, pessoal, então essa aula foi. Aqui? Pessoal, a gente vai correr um pouquinho com a matéria hoje e semana que vem, porque depois vão ter 3 semanas de provas, tá? 3 semanas que a gente não vai conseguir dar matéria. Uma semana vai ser prova, revisão, a outra vai ser segunda chamada, atividade, e na outra vai ser recuperação. Tá? Então, durante essa semana e semana que vem, a gente tem que correr um pouquinho com os assuntos. Pode passar, prof? Tá, já olho, aham. Ixi, travou tudo aqui agora. Peraí, só um pouquinho, prof.
Prof, eu não sei se eles podem, eles vão ficar dentro da sala mesmo, podem tomar água e ir no banheiro, como é que é aí? Na sala mesmo? Tá. Pessoal, então 5 minutinhos, tá? Para vocês descansarem um pouquinho, aí a gente já começa essa segunda aula. Para descansar a mão um pouco. Tá? Então, o que é a cadeia de suprimentos? É desde lá do começo, desde lá da produção até o final, lá o produto no consumidor. Então, se chama cadeia de suprimentos. Então, a gente vai entender o conceito da cadeia de suprimentos, que é ali o supply chain. Tá? A mesma coisa que cadeia de suprimentos. E a responsabilidade solidária. Ver o due diligence, que é a investigação prévia ali do fornecedor, tá? Fazer essa investigação se está tudo dentro da lei, tá? Ali na contratação de parceiros, de fornecedores. E redigir regras claras de conduta para blindar a fazenda contra erros de terceiros. Então, como formular essas regras, tá? De conduta. Então, aqui, pessoal, uma fazenda de soja comprou o adubo mais barato de um fornecedor. Depois foi descoberto que a empresa poluía um rio. Então, essa empresa que vendia o adubo, ela poluía o rio. E a fazenda perdeu contratos de exportação. Então, acabou respingando na empresa, lá na fazenda que comprou o adubo, e ela acabou perdendo contratos de exportação. Então, por que a fazenda ela foi prejudicada, mesmo sem ter causado a poluição? A poluição foi lá na empresa fornecedora, mas a fazenda foi prejudicada com os contratos de exportação. Por que ela foi prejudicada? Vocês acham que a fazenda ela também é culpada ou não? Ela teve culpa? Professora, eu não escutei. Tá, porque ela comprou mais barato e não investigou, né? Então, pessoal, perante a lei, ela não é culpada, tá? Quem é o culpado, quem tem a responsabilidade é o fornecedor, que fez coisa errada. Mas tem a tal da responsabilidade solidária. Tá? Então, ela comprando de um fornecedor que vende ali um produto irregular, que comercializa um produto irregular, a marca também vai perder a credibilidade. Então, assim, no caso, seria a perda da credibilidade perante os compradores, perante o mercado. Tá? Ela não fez nada de errado, né? Ela não poluiu o rio, ela não fez nada de errado, mas é a responsabilidade solidária, ela acaba perdendo credibilidade, porque acabam associando a marca dela àquele fornecedor. Tá? Então, em relação à lei, ela não descumpriu nenhuma lei, ela comprou tudo certinho, mas acabou perdendo a credibilidade no mercado, ali da venda do produto dele. Tá? Então, para isso que serve o compliance, para monitorar todos os parceiros também. Isso inclui ali os fornecedores lá do começo,
Tá? Então, a empresa que faz isso, ela está se resguardando, tá? Mesmo que ela não faça nada de errado. Tá, então, ó, só reforçando, cadeia de suprimentos são as etapas. As etapas e as empresas envolvidas no processo. Tá, pessoal? Para que um produto ele vá chegar lá no consumidor final. Então, cadeia de suprimentos envolve os processos, as empresas que fazem parte também da cadeia, tá? Para que o produto ele chegue lá no consumidor final. Tá? Isso envolve todas as etapas da cadeia, o antes, o durante e o depois. Aqui, ó. A cadeia de suprimentos é a rede de empresas e pessoas que participam da produção e a entrega do produto. Então, envolve toda a parte da produção até o final, até a entrega do produto. Então, se um elo falha lá no meio, toda a cadeia ela é prejudicada. Tá? Então, por isso que tem que ter o controle em todos os elos da cadeia, porque se um falhar, a cadeia vai ser prejudicada. Então, o líder deve acompanhar de perto, ele deve fiscalizar todos os parceiros para que esteja tudo dentro da lei. Prof, já tem a data que eles vão fazer essa visita ou não? Vai impactar em alguma aula? Dia 13. Uhum. Provavelmente vai ser a manhã toda, né? Aham. Tá, dia 13 de agosto mesmo. Tá. Uhum. Tá. Tá. Dia 13.
Então, aqui, pessoal, due diligence é investigação prévia. Tá? Então, antes de assinar o contrato, o líder, o gestor, ele deve investigar, tá, cada fornecedor antes de assinar o contrato, para ver se ele tem algum problema, se eles cumprem as leis, tá? Se o fornecedor cumpre as leis trabalhistas, ambientais e fiscais. Tá? Então, se tiver alguma irregularidade, o contrato ele não deve ser fechado. Então, deve ser feita essa investigação prévia antes de fechar um contrato com os fornecedores. Tá? Porque senão entra ali a parte da responsabilidade solidária que a gente viu no estudo de caso. Tá? Mesmo que a fazenda, a propriedade, não tenha nenhum problema, acaba respingando nela. Tá? A credibilidade dela é abalada, mesmo que ela não tenha feito nada de errado. Tá? Então, é para isso que serve a investigação prévia. Pessoal, prestar atenção na aula. Oi? Então, pessoal, a gente viu, né, da investigação prévia. Ela serve ali antes de assinar o contrato, tá? Que a gente viu nesse slide anterior aqui. Então, a investigação prévia, a diligência prévia, ela serve para antes de assinar o contrato, ver se está tudo certo com o fornecedor. Então, se tiver alguma irregularidade, não é assinado o contrato. Agora, se for assinado o contrato, tá? A empresa ela deve exigir que os fornecedores eles assinem um código de conduta, tá? Que é da empresa mesmo. Então, ela exige que o fornecedor assine esse código de conduta, tá? Se comprometendo a cumprir as leis, a respeitar o meio ambiente e os trabalhadores. Então, se a empresa fornecedora não cumprir com esse código, descumprir o código, pode levar ao cancelamento do contrato. Tá, pessoal? Então, ali fechando o negócio com o fornecedor, a empresa disponibiliza para ele assinar esse código de conduta, que explica ali em relação às leis, o que pode, o que não pode. Se tiver descumprimento da lei, desse código, pode cancelar o contrato com a empresa fornecedora. Então, esse código de conduta, ele é uma segurança para a empresa. Tá? Que ali ela pode exigir. Como vai ter a assinatura da empresa fornecedora, ela pode exigir. Tá? Que a empresa ande na linha. Assim, então, se tiver algum problema, pode cancelar o contrato. Tá? Sem pagamento de multas.
Copiaram já, pessoal? Peraí, quero dar uma olhada aqui, só um pouquinho. Ah, então aqui mais um caso. Uma fazenda contratou uma transportadora. Os motoristas terceirizados desrespeitam as normas de segurança dentro da propriedade. Tá? O que eles fazem? Eles andam em alta velocidade, tá? E outras situações. O líder da fazenda deve intervir, por quê? Tá? É uma empresa terceirizada, é uma transportadora lá de fora da fazenda. Tá? O líder lá dentro da fazenda, ele deve intervir? O que vocês acham? De quem que é a responsabilidade? Pode falar mais alto um pouquinho. Isso mesmo, pessoal. Porque por mais que seja uma empresa terceirizada, uma transportadora de fora, é dentro da propriedade que pode acontecer algum acidente. Então, o dono da propriedade, o líder ali, o gestor, eles que vão arcar com a responsabilidade, o prejuízo, tá? Então, ele deve sim intervir, por isso está dentro da propriedade. Tá? Então, as regras de segurança, elas são válidas tanto para os funcionários quanto para as empresas terceirizadas, tá? Evitando, assim, acidentes e problemas legais, tá? Então, ele deve intervir, sim, não só com os funcionários da propriedade, como os funcionários terceirizados também. Auditoria. O que é essa auditoria? Para que serve a auditoria? Para verificar se os fornecedores eles estão cumprindo o contrato, tá? A legislação, os padrões de qualidade. Então, a auditoria serve para isso. Aí, quem que faz essa auditoria? Tá? Geralmente são empresas contratadas para isso, empresas de fora, tá? Que fazem a auditoria. Então, a empresa que contrata o fornecedor, ela pode realizar auditoria para ver se está tudo dentro da lei, ali o fornecedor, tá? Se eles estão cumprindo o contrato. Entenderam essa parte, então, o que é auditoria, para que serve?
Todo mundo entendeu, então? Oi, eu não escutei direito. Aí ele falou. Pode. Isso mesmo. Tá? Ou é a fazenda ali, a empresa que contratou o serviço, a própria fazenda pode fazer esse serviço, né? Ver se está tudo dentro das leis, os fornecedores, ou ela pode também contratar uma empresa de fora, tá? Uma empresa de auditoria terceirizada, tá? Que é mais imparcial, né? No caso. Tá? Então ela inspeciona aquela empresa, ela avalia, vê se está tudo certo, se está tudo dentro da lei. Tá? Então, para isso que serve a auditoria. Então, aqui em relação ao código de conduta. Oi. Uhum. Então, quais são os 3 pilares do código de conduta? Então, o que é o código de conduta? É a empresa que faz esse código, que serve para os fornecedores. Os fornecedores têm que assinar esse código quando eles assinam um contrato. Tá? Tá, pessoal? Então, nesse código tem as regras ali que os fornecedores devem seguir. Tá? E quais são os 3 pilares do código de conduta? Primeiro, trabalhista, pilar trabalhista. Tá? Ele vai impor as regras ali sobre a área trabalhista, que é a proibição de trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão e respeito às normas de segurança. Então, tudo que envolve a área trabalhista tem que colocar no código de conduta da empresa. Em relação à parte ambiental, ao pilar ambiental, tá? Tem que ter respeito às áreas de preservação, aos rios e destinação correta do lixo químico, que é tóxico. Tá? Então, todas essas regras que eu estou falando aqui, todos esses pilares, eles têm que ser cumpridos pelos fornecedores, pelas empresas fornecedoras, para poder dar continuidade ao contrato. E o pilar ético, tá? Em relação à parte ética, que é a proibição de corrupção, de fraude, suborno
e conflitos de interesse. Então, o que é conflito de interesse? É quando a pessoa se beneficia de alguma ação. Tá? Ela tira ali, ela se beneficia, ela tem o interesse próprio, o interesse pessoal. Tá? Então, chama conflitos de interesse. Quando ela fecha um contrato, tá? Que ela tem um interesse pessoal naquela situação. Quando ela nomeia algum parente, é conflito de interesse também. Tá? Então, os 3 pilares do Código de Conduta é a parte trabalhista, ambiental e ético. Então, se a empresa fornecedora romper, ferir algum pilar desses, né, a empresa ela pode romper o contrato com ela, pode cancelar o contrato. Pode passar? Pessoal, nem vai dar tempo de passar a atividade, mas eu vou começar a passar o vídeo para vocês. Então, vocês assistam até dar o sinal aí, tá? Você não consegue fazer a chamada passando o vídeo? Pode ser?
Aham, pode. Aí deixa o vídeo passando ali, daí vão assistindo, tá? Aí vai até o final da aula, então. Então tá, até depois, pessoal. Até a próxima aula.